Oi, gente, sou eu, Moreira. Hoje eu tô vindo pra, plena sexta-feira, indicar aqui alguns livrinhos para vocês. Na verdade, não são indicação de livros, é um desafio literário que eu vou fazer com vocês. Se vocês estiverem achando aí a tela amarelada, é uma nova iluminação, tá? Espero que vocês gostem. E fiquem atentos que na segunda-feira vai ter um vídeo explicando um pouquinho do meu sumiço. Mas eu resolvi postar esse vídeo hoje para que a gente possa aí estar se desafiando. Se você quiser saber sobre o desafio, é só continuar assistindo o vídeo. Então, nossa, quanto tempo que eu não gravo, né? Ó. Na quarta vai sair um vídeo, que foi o primeiro que eu gravei dessa leva com esse look. Eu tô bem assim, enferrujada nele, né? Mas respondendo uma pergunta e uma crítica. Mas é complicado quando a gente fica um tempo sem gravar. Estranho. Enfim, vamos lá. Para esse ano eu coloquei, né, como meta na minha vida ler mais, né? Ler mais livros, enfim, de diversos temas, assuntos, não ficar só restrita à parte da profissional, né? Livros técnicos e tal. Então eu tenho lido bastante, só que eu resolvi, depois de navegar muito pelo Pinterest, pegar algumas ideias, eu me deparei com uma lista de 9 livros para ler em 9 meses. Como a gente está em agosto, então nós teríamos setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, né? 5 meses para ler. Mas, considerando que estamos aí no finalzinho de agosto, dependendo do livro que a gente escolher, dá para terminar agosto com esse livro, então eu vou contar a partir de agosto, tá? Então são 5 livros para a gente ler até dezembro, e não são livros que eu vou indicar para vocês, mas são sugestões de livros, você vai entender. Vamos lá. Primeiro livro, né? É um livro, deverá ser um livro de um personagem que você admira, tá? Ai, mano, personagem que eu admiro? Harry Potter? Tá valendo. Que mais? Mulher Maravilha tem livro? Tá valendo, tá? Homem-Aranha, HQs? Tá valendo. Então, de personagens que você admira. No meu caso, um personagem assim que, na verdade, quando a primeira vez que eu assisti um filme dele, sobre ele, né? Eu sabia da existência dele, eu sabia quem era ele, mas eu nunca tinha lido e nem assistido nada voltado a ele. E eu lembro que eu estava no colegial, acho que no primeiro, na época era colegial, né? Acho que eu estava no primeiro, ou na oitavo, o primeiro, uma coisa assim, eu assisti o Enigma da Pirâmide, do Steven Spielberg, falando sobre esse personagem, apresentando para mim, né, na época, esse personagem, que é o Sherlock Holmes. Para quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse personagem e também sou apaixonada pelo Robert Downey Jr. há décadas. Então, quando ele foi convidado a ser o Sherlock Holmes no cinema, eu vibrei demais. Nossa, quem aqui convive comigo sabe disso. Só que eu confesso que eu não gosto do Sherlock interpretado pelo Robert Downey Jr. Amo os dois, mas eu não gostei da fusão, tá? Não gostei. Acho que não rolou a química mesmo, assim, de um Sherlock no Robert. Gosto, como eu falei, sou apaixonada pelos dois, mas eu acho que a fusão, pra mim, não funcionou. Tá vindo, acho que em 21, 22, 2021 ou 22, o novo filme com o Robert Downey Jr. Vou assistir, mas confesso a vocês que vou sentir falta do ator que nasceu para ser o Sherlock, cuja série eu assisti de ponta a ponta. Tô morrendo de saudade, diz que vai ter mais, né, episódios aí no futuro, que é o Benedict Cumberbatch, né? Se tiver errado aí a pronúncia, me perdoe.
mas eu acho ele sensacional como Sherlock. Talvez por ele ser inglês, o sotaque, né, aquele vozeirão que ele tem, eu achei que casou perfeito na série Sherlock Holmes. Ele foi perfeito. Eu já assisti outros filmes com outros atores interpretando Sherlock, passou. Mas com Benedict, para mim, disparadamente. Então, como eu não li livros do Sherlock ainda, por incrível que pareça, já assisti livros, não, já assisti documentários, já assisti filmes. Esses dias de madrugada no, no YouTube eu achei vários filmes do Sherlock em branco e preto, lá da década de 60, 50, e eu coloco, né, para dar aquele soninho básico. Vocês sabem que eu tenho um problema para dormir, e aí eu descobri esses filmes e de vez em quando eu coloco para bater aquele sono, mas assistir mesmo eu não assisti, confesso que não. Porém, eu vou começar esse desafio, né, com esse livro dele que eu tenho aqui no meu Kindle, que fica no meu celular, tá? Eu não tenho problema nenhum em ler livros aqui. Eu assino o Kindle Unlimited, né? Então eu tenho acesso a vários livros e eu leio eles aqui numa boa. Mas quem tiver, eu indico um tablet ou um reader, né? Que pode ser o do Kindle mesmo, tá? Então eu vou assistir, vou ler o livro O Cão dos Baskerville, né? Ville. Então, o Cão dos Bakerville, eu vou estar assistindo, ou vou estar lendo, ai que vício, né? Ficar assistindo filme. Eu vou estar lendo esse primeiro livro. Não sei se vai ser na ordem, tá? Mas eu vou estar lendo esse livro dele, porque é o personagem que eu mais gosto dos livros, tá? O segundo livro é um livro de um ator que eu nunca li, por incrível que pareça outra situação. Eu já assisti vários filmes, né, adaptações de livros dele, mas eu nunca peguei um livro dele, apesar de eu ter na minha estante aqui, né, quando eu não tinha o Kindle lá, o serviço do Kindle, eu tinha já o e-book guardadinho aqui, mas eu não cheguei a ler, que é o Sobre a Escrita de Stephen King. Eu nunca li um livro de Stephen King, nunca. Então, eu estou assim ansiosa por ler esse livro. Esse livro, na verdade, tem nada a ver com o estilo dele de escrita, né? Que é terror, suspense, essas coisas. Já assisti séries, já assisti filmes, né? Como eu falei, adaptações dos livros dele, mas livro dele eu não li. E escolhi esse porque é um livro que fala sobre a vida dele como escritor, sabe? O que ele faz todos os dias, como é que ele escreve, assim, as inspirações dele. Então, assim, pela resenha que eu já ouvi o pessoal falando, é um livro que conta o lado profissional escritor dele, tá? Então, eu resolvi pegar um livro que não tem nada a ver com aquilo que eu já conheço dele, né? Para poder conhecer mesmo o Stephen King, né? O estilo dele, não. Um diário dele de como ele faz para despertar a criatividade. Uma das coisas que eu sei que ele faz é escrever todos os dias. Todos os dias. Independente de ser livro que ele está escrevendo ou não, ele escreve todos os dias. Férias, não férias, todos os dias. Então é algo que eu quero realmente descobrir a rotina dele como escritor, né? Então, o autor que eu nunca li, Stephen King. Aí vocês escolhem o que vocês têm vontade de ler, tá? Um autor. O terceiro livro é um livro nacional. Eu já estou lendo. Quem me conhece também sabe que eu tenho uma dificuldade enorme de produções nacionais. Seja filme, cinema, seja séries, em qualquer plataforma, de qualquer emissora, eu tenho uma dificuldade imensa em assistir. Por quê, Má? Porque eu acho desnecessário certos palavreados, certas cenas sensuais, sexuais, eu acho desnecessário. E então eu
tenho um certo ranço de produções nacionais. Não é preconceito, não é coisa contra minha pátria, minha nacionalidade, não é isso. É que eu vejo que às vezes tem cenas que não há necessidade do nudismo, não há necessidade do sexo, ele não faz parte do roteiro, sabe, da história. Então acho que geralmente as produções nacionais, na minha opinião, que seja polêmica ou não, eu acho que existe um apelo muito grande para prender o público. E eu não gosto disso, eu não gosto dessa exploração sensual, não gosto da exploração verbal, de ter que falar palavrão, de ter que, sabe, gritar. Eu não gosto. Porque eu já assisti produções do mundo inteiro, tá? E eu não vejo isso em muitas das produções. Então eu tenho uma dificuldade em produções nacionais. Então, para mim, sim, é um desafio ler um livro nacional, mas eu já comecei agora no mês de agosto, eu mostrei para vocês. Eu comecei a ler nas redes sociais, eu postei, O Peso do Pássaro Morto, da. Deixa eu ver aqui. Aline Bay, se não me engano. Aline Bay. Achei interessante, até onde eu tô lendo, tá uma leitura agradável. A estrutura não é um texto blocado, né? É um texto como se fosse um poema. Ela fala um pouco do cotidiano dela em várias fases da vida dela, né? Várias idades. Por enquanto eu tô gostando, eu tô achando bacana. Vamos ver até o final o que eu vou achar, tá? Então o terceiro desafio para mim é ler um livro nacional que eu já está encaminhado. Então mês de agosto que eu falei, né? O quarto livro é de uma série ou trilogia, tá? Então, para quem gosta de Senhor dos Anéis, para quem gosta de Harry Potter, enfim, né? Tem várias trilogias aí, romances, essas coisas, dramas. Então, é ler um livro de uma trilogia. Há um tempo atrás, quando eu mudei para cá, 2 anos já, eu finalizei um livro da trilogia Maldição do Tigre. Deixa eu conferir aqui. Acho que é A Maldição do Tigre. Acho que é isso. É que meu outro celular que eu tenho, a estante de e-books, que na época, como eu falei, eu não tinha serviço do Kindle, livro, essas coisas, então eu tenho uma estante lá no outro celular, que a tela é maior, em que eu, né, tenho esses livros, esses e-books. Eu acho que é a Maldição do Tigre, se não me engano, a trilogia. Qualquer coisa eu deixo aqui certinho, tá? O nome da trilogia. E eu finalizei o primeiro livro logo que eu cheguei aqui e comecei o segundo e parei. Então eu vou aproveitar nesse desafio para concluir esse livro, tá? É o segundo livro, tem o terceiro, que é O Resgate do Tigre. Então eu vou estar finalizando ele nesse desafio. Então já tem 2 livros iniciados aí, né? Que eu espero até finalizar para poder começar os outros que estão aqui. E o último livro, né, sugestão, seria o livro de uma protagonista feminina e forte, assim, uma protagonista, né? Eu fiquei meio na dúvida, porque eu tinha uma personalidade aí que eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre ela, né? Mas eu falei, bom, mas que tá na minha estante, né? Por que eu vou comprar outro livro se tá na minha estante um que eu preciso ler, né? Para quem já me viu falar sobre e-books aqui no canal, sabe que eu tenho mais de 100 livros, de 100 e-books. Então eu falei, já tá esse aqui, por que eu vou comprar outro? Vou ler esse aqui. Que é o livro da Malala, né? Eu sou Malala. Eu tenho que olhar aqui na minha cola. É aquela paquistanesa que sofreu um atentado, né? Um grupo de islâmicos, se eu não me engano. Qualquer coisa eu deixo corrigida aqui embaixo. Atentou com a vida dela, né? Deu um tiro na cabeça
Eu lembro que na época eu sabia a história dela, não que eu tinha lido livros, nada, eu sabia a história dela, né? Porque realmente a luta dela para que meninas do seu país pudessem estudar foi uma luta assim que, né, repercutiu no mundo inteiro. Então eu conheci a história dela e quando ela sofreu o atentado eu fiquei assim passada, né? Como é que pessoas tão radicais assim podem atirar numa criança, né? Ela era uma menina. E enfim, eu assisti um documentário dela, se não me engano, acho que foi na Netflix que eu assisti, não me lembro. E conheço, né, a história dela e tal, só que eu não cheguei a ler esse livro. Muitas das meninas dos canais que eu sigo de leitura, de literatura, elas indicaram esse livro, né, fizeram a resenha, tudo, me despertou atenção quando eu assisti aos vídeos e ficou sempre lá na minha estante, né? Virtual, lá na minha estante do celular para eu poder ler. Só que eu tenho que achar um horário para ler. Né? Livros pesados, assim, para mim, eu não posso ler à noite. Não que eu fique impressionada, mas se eu já não tenho sono à noite, vocês imaginam eu lendo um livro desse, né? Então, é um livro que eu não posso ler à noite. Então, eu tenho que escolher um horário, um dia, assim, para eu pegar e ler todinho ele, sem, né, interrupções ou sem ter que dormir, essas coisas. Tem que escolher um horário, tá? E ler ele, né? Bom, então esses são os itens do desafio, né? 5 livros em 5 meses, ou seja, de agosto a dezembro. Voltando, recapitulando, tem que ser um livro de um personagem que você admira, no meu caso vai ser de Sherlock Holmes. Tem que ser, o outro livro tem que ser de um autor que você nunca leu, no meu caso, Stephen King. Um livro nacional, eu estou lendo O Pedro do Pássaro Morto. O quarto item, né, o quarto livro tem que ser de série ou trilogia, eu vou ler O Resgate do Tigre. E o quinto é um livro de uma protagonista feminina forte. Eu vou ler o livro da Malala, né? Eu sou Malala. Bom, todos os livros vão estar linkados aqui embaixo na caixa de descrição aí, de informação do vídeo. E o tema, né, do que compõe esse desafio de 5 livros. Eu vou estar colocando e depois os livros que eu vou ler, eu vou linkar, né, lá na Amazon, para ver se vocês conseguem pelo Unlimited, né, que é um programa, né, que você paga mensalmente R$19,90, acho que é isso, pelo menos eu pago R$19,90, para ter acesso a todos livros que compõem o catálogo do Kindle Unlimited, né? Ou seja, sem limites. Então você pode pegar, acho que são 10 livros por vez, tá? Então conforme você vai lendo, você vai devolvendo e pegando outro se você quiser. Então eu gosto desse programa não, plano, desse plano porque me permite ler tanto livros nacionais, ou em português, melhor dizendo, como livros em outros idiomas, né? Então, pra gente que tá aprendendo outros idiomas, é legal ter alguma coisinha assim pra gente bater o olho e ver como está evoluindo o estudo do outro idioma, né? Então, é bacana, vale a pena. Vou deixar também tudo aí certinho para quem quiser assinar o Kindle Unlimited, ok? Então é isso. Se ficou meio confuso, relevem. Primeiros vídeos, tô meio enferrujada. O Desafio da Literatura, 5 livros até dezembro. Fico por aqui. Se vocês forem participar, não esquece de me avisar, de me marcar nas redes sociais para eu poder ver a evolução aí de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Beijo aqui, Tasmil, e tchau!